Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui na Astral TV com o programa Ivan Martins, levando para vocês, né, espiritualidade, paranormalidade e tudo aquilo que cerca esse assunto tão interessante. Gente, hoje eu tenho, né, gratidão por estarem aqui em primeiro lugar, que a luz seja com vocês, mas hoje eu estou ansioso por esse convidado, viu, gente? Ele vem falar de memória. Então, ele é o recordista, gente, oficial. Isso é oficial, tá no livro dos recordes, né? Tá homologado como a melhor memória do Brasil. Isso é certificado no livro dos recordes. Gente, ele tem uma técnica inovadora para todos aqueles que precisam de concurso, vestibular, né? Ou até para lembrar o que comeu ontem também, né, gente? Porque às vezes até isso começa a falhar. Gente, vamos direto ao assunto. Eu estou aqui com Renato Alves, querido. Que prazer ter você Uma aqui, né? satisfação. Falando com todos nós sobre. E é sobre isso, né? O mundo está virado no avesso mesmo. Ou seja, as pessoas cada vez mais entupidas de informação, informação de todo lado, Sim. né? Aí chega num tempo que simplesmente começa a não absorver, ou começa a absorver de forma instantânea e de qualquer jeito, enfim. Memória é um problema para todos nós hoje. O que você fala para a gente sobre isso, querido? Bom, em primeiro lugar, gratidão pelo convite, um grande prazer estar aqui com você. A memória é a principal função do ser humano. Imagine que quando Deus nos criou e nos enviou para essa missão de estarmos aqui na Terra, vamos imaginar que nós somos Deus e estamos criando um ser humano. Sim. Né? Bom, ele vai precisar do quê? De pernas para se locomover, de braços para poder interagir com o mundo, com o ambiente, olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, mas ele precisa também de um lugar para poder armazenar todo o conhecimento que ele vai adquirir. Por quê? Para que ele possa evoluir. Porque se nós não lembrarmos dos nossos erros, nós não lembrarmos daquilo que a gente faz de ruim, a gente não evolui. Imagine o ser humano sem memória, quanta coisa, quanta burrada faria, né? Por aí. Então, a memória talvez seja o centro de tudo isso, porque sem memória a inteligência não se manifesta, o raciocínio não se manifesta, você não consegue saber o que você precisa comer, o que você precisa beber. Então, a memória é o cerne de tudo. E aí quando a gente vem para cá, a gente escolhe usar memórias artificiais. A gente esqueceu de usar a memória natural. Então você vê pessoas que vão a um show, por exemplo, desesperadas em pegar a melhor imagem do cantor. E ela passou o tempo todo ali no show olhando para uma telinha. Se fosse para ver gravado, vinha em casa que era de graça, né? Vim cá que é de graça. Né? Eu vejo gente indo em palestras e fotografando os slides, vai na aula e grava a aula e anota tudo. E aí a gente está deixando de usar a memória natural. E quando você não usa a tua memória natural, ela fica lenta. Quando fica lenta, você não confia e por não confiar, você adota cada vez mais memórias artificiais e como consequência você cria uma dependência tecnológica muito grande que acaba culminando em quê? Em pequenos esquecimentos, grandes desastres. Quantas pessoas não perderam tempo, dinheiro e prestígio por esquecimento? Imagina, você faz uma promessa para um cliente que amanhã você vai dar um retorno para ele. Aí você esquece desse cliente. Perdeu prestígio, perdeu confiança. Né? Você já viu situações em que a pessoa esqueceu um pet dentro do carro. Para não falar de crianças, porque se você colocar na internet notícias de crianças que foram esquecidas dentro de carros e foram a óbito, então o esquecimento ele pode devastar a vida de uma pessoa. Então nós estamos esquecendo de usar a nossa memória natural. Existe um limite para a nossa memória? Pois é, isso é uma ótima pergunta. Qual é o limite da memória humana? Segundo algumas especulações científicas, porque não dá para medir exatamente, mas eles dizem que para um ser humano esgotar a capacidade da memória, ele teria que estudar 10 horas todos os dias, ao longo de 300 anos, 3 séculos. Ou seja, do ponto de vista da capacidade, nossa memória ela é inesgotável.
E o que nós precisamos melhorar hoje? A qualidade e a velocidade. Por que as pessoas são esquecidas? Porque elas não prestam atenção, ou seja, falta de qualidade, falta de interesse, falta de motivação, falta de foco, de comando, porque a nossa memorização é um processo ativo, você tem que dar um comando para a tua memória, para lembrar das coisas. E também a parte de alimentação, que prejudica muito a memória, a questão de açúcar, alimentos gordurosos, você vai tirando capacidade de foco e memorização. Bom, essa é uma emissora espiritualista, né? Nós falamos sobre a relação corpo-espírito, né? Consciência, enfim. Muitas pessoas interpretam o próprio Alzheimer, né? E outras questões degenerativas, outras condições como resgate, por exemplo, né? Eu tenho pavor de ouvir até a palavra resgate, ou nada disso faz sentido para mim, né? Mas as pessoas põem muito isso numa conta do divino, na conta da paranormalidade, na conta espiritual, e existe uma questão fisiológica, existe uma questão de exercício, né? Igual músculo, né? Falávamos mais cedo. Se você para de fazer musculação, o que você tem de músculo vira mochiba. Sim. Vira mochiba. Aquilo que estava lindo lá em cima vai cair lá no pé e não vai ser tão bonito assim. A memória não é diferente, não é? Não é uma coisa, não é uma questão do que vem de outra vida, não é nada disso. Pode ser consequência de tudo isso junto, sim, mas uma construção humana, sim, não um castigo. Vamos pensar assim, se você pega um automóvel e vive no litoral e deixa esse carro ali na beira da praia por meses ou até por anos, com o tempo esse metal será corroído, ele sofre um processo de corrosão até esse carro acabar, terminar. O nosso cérebro, o que é o Alzheimer? É esse processo de corrosão do cérebro. A doença neurodegenerativa é uma corrosão, então é natural, é esperado isso daí. Porque o nosso corpo ele não é eterno, então isso aí já é esperado. O que eu acredito sobre memória do ponto de vista espiritual é que sim, nós temos que vir para essa vida na Terra, nós temos que vir com a nossa memória resetada, a gente tem um reset, por quê? Porque se você já encarna aqui, sabendo da sua essência de luz, da sua essência divina, talvez um ego espiritual não te deixaria evoluir. Então, eu acho que a nossa memória ela vem com esse reset, ela vem sim com instruções básicas, e tanto é fato que se você pega mesmo um recém-nascido e você dá uma chuquinha com leite, ok, com suquinho docinho, ok. Se você pegar e colocar lama ali dentro da chuquinha, não é ok, ele vai criar uma aversão, porque a memória básica dele, o software padrão dele já reconhece aquilo como ruim. Então a gente vem com esse software básico para nós vivermos aqui, aprender e evoluir. E depois, na nossa morte, a gente volta para o Pai, né? Com certeza. Nós viemos da luz, vivemos na luz e voltamos para a luz, né? O problema é saber se a pessoa vai chegar na luz com a experiência que ela teve que passar aqui, né? Um aprendizado, na verdade. Eu penso, dentro da minha teoria, que nós deixamos tudo aqui o que não é bom. Porque na luz não tem lugar para sombra, né? Não, lugar para sombra não. A gente vai levar só o que aprendeu. O que não aprendeu fica aqui. Mas tem os repetentes, né? Tem os repetentes, é complicado. Então a gente acaba voltando aqui para partir daquilo, né? Partir da nossa ignorância, da nossa estupidez. Porque ignorantes todos nós somos, na maioria das coisas, né? Total. Agora não precisamos ser estúpidos, né? Sim. São coisas separadas, são coisas bem definidas. A humanidade caminha na estupidez. Sim. E a gente às vezes se assusta um pouquinho, né? Porque nós somos prepotentes também, né? O ego, é o nosso ego que assusta, né? Nosso ego é um grande inimigo. Nosso ego que se assusta. O ego ele é um cara que dentro da nossa mente, da nossa cabeça, nos coloca em verdadeiras armadilhas, né? Emocionais de não reconhecermos no outro como também um ser de luz e acaba muitas vezes ultrapassando certas linhas morais, éticas, de limite de humildade. Principalmente nesse ponto o ego pega muito, né?
E acaba prejudicando. Eu tenho uma teoria que diz que os egípcios, antigamente, eles tinham uma teoria de que nós nascemos, nós reencarnamos com o objetivo de experienciar, comparar, esse ponto é muito importante da comparação, aprender com a comparação e evoluir. Então, como se a vida fosse um degrau. Então, você passa por uma experiência, digamos que você comeu um doce e você sentiu muito prazer. E aí você comeu depois aquele doce numa outra ocasião e teve um mal-estar terrível que foi parar no hospital. Então, você teve uma experiência e você viveu a dualidade dessa experiência. Porque até então, até o ponto em que o doce te faz bem, você vai comendo, comendo, comendo até ter uma crise, né? Até uma diabetes ou qualquer outra coisa. Se você para de comer totalmente, você também tem problemas por conta disso. Então, encontrar esse caminho do meio, ou seja, da neutralidade, não é parar, mas é fazer com equilíbrio as coisas. Encontrar a sua neutralidade. A sua neutralidade. Aí você encontra essa neutralidade, você teve um estado de iluminação ali. Pô, agora eu entendi, porque os extremos, qualquer um dos extremos, tanto o excesso quanto a falta, me leva ao sofrimento. Então, o caminho do meio, ok, pronto, já automaticamente você já é alçado um degrau de cima, de evolução. Que aí você vai passar por novas experiências naquele degrau. Novas vivências. Você pega ali, muito se fala da prosperidade. A pessoa nasceu na pobreza. É um lado, é o extremo, é ruim. Né? Mas, por outro lado, ela consegue, por algum movimento dela, né, ela consegue ser muito próspera. O excesso também faz mal. E aí você encontra a hiena. Ó céus, ó dor, ó vida, eu já entendi tudo, nasci para sofrer. Não, você não entendeu nada. Não entendeu nada. E sobre não entender nada, nós precisamos começar a entender alguma coisa. E logo depois nós vamos falar sobre a técnica que ele nos traz sobre memorização. Não saiam daí ainda, agora a gente volta. O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Venha fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Bom, gente, já estamos de volta para o nosso segundo bloco. O papo é maravilhoso, né, gente? Só que a gente quer saber agora como é que funciona essa história de memorização e é um método diferente. Conte pra gente, Renato. Antes, porém, eu quero falar um pouquinho desse livro aqui, gente. Olha, Consciência, um guia de expansão da consciência e despertar para uma vida com equilíbrio, harmonia e produtividade expandidos, tá? Depois ele vai dar pra gente os endereços pra gente poder adquirir esse livro que é super importante, onde você relata 12 experiências com a ayahuasca. Isso, exatamente. De expansão da consciência, que é um caminho necessário hoje para as pessoas, né? Para todos nós. Quem desperta a consciência é um expandido. Exatamente. Né? Expandiu a consciência. Abriu, né? Soprou. Agora, a memorização é muito importante nós termos uma atitude ativa em relação àquilo que você deseja memorizar. Então, quando você quer, por exemplo, ler um livro, se você quer lembrar daquilo que foi lido, aí pegando o gancho do livro Expandidos, se eu quero lembrar daquilo que está sendo lido, eu tenho que ser, em primeiro lugar, intencional.
Não adianta eu ler de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar, porque não é assim que nosso cérebro funciona. Eu tenho que colocar-me num estado de aprendizagem. Esse estado de aprendizagem inclui, em primeiro lugar, encontrar o seu santuário, o seu local para a leitura. Que não tem interrupção, porque as pessoas falam muito de falta de concentração, Ivan, mas na verdade as pessoas têm excesso de interrupção. É o celular, a gente passando, é barulho. Então, quando você tira interrupções, você já melhora muito a sua questão de foco. Junto com isso, a questão do interesse. Tem gente que lê simplesmente por ler. Só que faz uma experiência. Antes de você abrir um livro, vou até pegar o seu livro aqui, que eu ganhei de presente. Olha aqui, só, gostei da ideia. Tá aí, ó. Então, toda vez que você for abrir um livro, faz uma breve meditação, assim, o que eu quero aprender nesse livro sobre perdão? O que eu preciso aprender sobre isso? Quais são as respostas quais são as perguntas que eu gostaria de ter respondidas sobre perdão? E crie na tua mente essas 5 ou 6 perguntas sobre esse tema, que você sente que te falta. E aí, feitas essas perguntas, coloque-se na posição de um bom leitor e comece a ler. Só por fazer isso, você já vai perceber que a sua memória e o seu estado de concentração ele vai melhorar umas 10 vezes. Só por fazer isso. Aí vem técnica. Como é que eu faço para eu ler e lembrar? Quem lê o livro é o nosso hemisfério esquerdo. Cuida da linguagem, da lógica, das palavras. É ele quem lê um livro. O direito nem sempre se envolve. Então, o hemisfério direito, o esquerdo está lendo. O direito, como não está fazendo nada, ele encontra, de repente, aqui a palavra acredito. O esquerdo lê acredito. O direito, ele não está fazendo nada, né? Ele vai pensar assim, bom, olha, eu não acredito naquela história que minha esposa contou para mim de manhã, aquela história não está bem contada. Então, eu continuo lendo com o esquerdo e o direito agora começa a fazer uma historinha na minha cabeça. Ou seja, perdi a concentração. Eu termino a leitura daquele capítulo, cai a minha ficha. Ué, peraí, mas o que foi que eu li? Quando você vira a página, cai a ficha. Mas o que foi que eu li? Quer dizer, você não leu, porque um hemisfério estava no lado... Os olhos passaram pelas letras. E a cabeça nas nuvens. Né? Como é que corrige isso? A gente tem que treinar o cérebro, e aí vem a parte do treinamento que eu faço. Eu vou treinar o seu cérebro para ler com o hemisfério direito e o esquerdo em sincronia. O direito está lendo, o esquerdo está lendo e o direito agora ele está criando imagens. Porque metade do nosso cérebro ele é configurado, ele é programado para construir imagens. Então, se eu leio um texto e ao mesmo tempo eu vou formando as imagens na minha cabeça, o percentual de registros, de informações lembradas é muito maior. Eu escrevo dessa forma. Eu escrevo como se eu estivesse visualizando e contando esse filme, mas como espectador. Engraçado, né? E tendo essa habilidade como escritor, se você pegar um leitor que tem essa habilidade de ler e visualizar, você tem um match perfeito ali. Você tem um ótimo escritor competente com um leitor competente. Ou seja, resultado, o conteúdo fará sentido. Valeu a pena cada minuto que você investiu na leitura. Agora, por isso que as pessoas não se preparam, porque a escola não ensina a gente a ler. Não. A escola não ensina você a pensar, não ensina você a transformar informação em conhecimento. A escola não ensina você a se concentrar. A escola não ensina você a memorizar a matéria e lembrar na hora que você precisa. Então, acaba que a pessoa lê um livro como esse maravilhoso e ela sai vazia. Não consegue assimilar, né? Então, quando você tem a técnica, você tem uma experiência muito maior. Eu achei muito interessante como você coloca, porque toda a minha construção de escrita, seja na dramaturgia, seja na literatura, seja o que for, toda a minha construção, primeiro ela acontece visualmente, como se eu assistisse um filme. Sim. A pessoa fala, mas eu não entendo escrever um texto num dia. Eu falo, mas eu escrevo porque eu vi todo o texto. Eu só coloquei palavras. Você foi transformando imagens em palavras, exatamente. Né? Mas eu vi. Então, esse é um processo. E olha, esse processo chama-se codificação. E olha que bonito isso que você disse. Quando eu olho para o texto, eu estou fazendo um processo invertido.
Eu estou transformando agora palavras que são símbolos, uma construção humana. Eu estou transformando palavras naquilo que é essência no cérebro humano, na mente humana, que é transformar as palavras em imagens, ou em sons, ou em sensações. Então eu estou decodificando isso daqui. Meus olhos captam, o meu cérebro codifica, faz sentido e transforma numa imagem. Quando você transforma isso numa imagem, você registra esse conteúdo na tua memória com muito mais facilidade. E é para sempre depois, né? Porque é quando você conversa com um idoso que já perdeu aquela memória imediata, né? Aquela coisa mais. Eu cuidei muito de idosos na minha vida. E eles contam histórias antigas, com detalhes de cheiro. Eles falam para você sobre cheiro. Olha, eu senti aquele cheiro assim, aquele cheiro tal. Isso é muito viva a lembrança. Sim. E não registra mais nada no momento. Para quem tem idosos em casa, eu peço que você tenha compaixão e seja generoso, e escute esses idosos. Por que um idoso gosta de contar muitas vezes a mesma história? Tua avó, teu avô, tua tia, eles vão sempre contar as mesmas histórias porque eles estão reforçando a própria identidade. É importante ouvir os idosos. Vai contar aquela história pela 30ª vez? Ok, senta e tenha compaixão e ouça aquela história, porque cada vez que ela conta, ela está reforçando a identidade. Pobre é o idoso que não tem a família para ouvir. Pois é. Que as pessoas não gostam de ouvir, os mais jovens não gostam de conversar com os idosos, mas você tem que conversar porque você vai passar por isso. E você tem que reforçar. E aprender o que eles têm para dar. Fora que é uma enciclopédia, né? Um livro. Enciclopédia. Um idoso que morre é um livro, como você disse, né? É uma biblioteca, Uma biblioteca que pega fogo. que pega fogo. E isso, eu achei isso tão forte, sabe? É generoso isso, você ouvir os idosos, sabe? É a questão da ancestralidade, a questão daquilo que só aquela pessoa passou, só tem aquela história, né, única. E uma dica para o pessoal também é manter a memória saudável e forte a vida toda. Escreva sobre suas memórias. Escreva um post na internet, mas escreva, né? Porque quando você escreve, você está estimulando essas lembranças do passado. Escritores das academias de letras são pessoas com longevidade e lucidez. Por quê? Porque eles estão o tempo todo usando o conteúdo da própria memória. Estão reforçando suas identidades, estão contando histórias. E faça isso, porque você mantém seu cérebro sempre jovem. E um conselho, né? A gente tá... Lógico que cada um segue como quiser a sua vida, enfim. Mas cuidado com esses mecanismos, né, externos, né? Celular, tablet, tantas coisas, que acaba tirando o foco da vida, né? Você transfere para um pedaço de lata, uma caixinha mágica. E a memória artificial, ela cai, quebra, perde, rouba, pifa, pega fogo, explode, e junto com ela vão todas as suas experiências. Tudo que você gravou ali dentro que deveria estar na memória natural, você acaba perdendo. Quer um exemplo? Quem não usou disquete 1.44 e gravou as coisas naqueles disquete, hoje não tem nem como acessar. Tem como acessar mais. São memórias artificiais que deveriam estar na tua cabeça. Ainda se a tempo conseguiu transferir isso, bem. Se não conseguiu... Senão, perdeu as memórias, lembranças. E assim são fotos, né? Não sei se ainda dá tempo, mas um excelente exercício para a memória de pessoas mais velhas. Ver álbuns de foto. Olha que incrível. Olha aquele albinho de foto. Olha, esse aqui é o tio João, esse aqui é a Maria, esse aqui é o fulano, nós estávamos em tal lugar nessa época, e aqui tinha isso, tinha aquilo. Faz uma narrativa sobre aquela foto, aquela fotografia, porque isso também ajuda a preservar a tua memória jovem. O interessante é proporcionar, né? Proporcionar que a pessoa exerça esses direitos de contar a sua história. Mais uma vez, tenha compaixão mesmo, né? E dê atenção para o seu filho também. Porque a criança também, quando chega para contar uma história da escola, que você está sem paciência, essa narrativa da criança também é importante, não é, professor? E a criança vai acabar entendendo o quê? Poxa, se meu pai não está dando interesse, não está se interessando pela minha história, é sinal que essa história não é importante. E acaba, às vezes, podando ali uma grande lição, um grande aprendizado. Quando a criança der liberdade para você falar, quando o adolescente estiver do teu lado, a fim de conversar, aproveite este momento, porque nem sempre eles estão afim. Não, é uma janela. Aquela janela para você passar todas as orientações morais e éticas e
que podem beneficiar a vida dele no futuro. Agora não tenta dar bronca, né? Não, conversa coisa agradável. Porque ele fecha o cérebro Toda dele. a chatice que você falar, ele vai sair no pipi mais tarde. Sai tudo na urina, né? Sim. E o que fica é o amor, é estar junto, né? Leva teu filho no cinema, leva teu filho a assistir um jogo de futebol, que às vezes é melhor do que uma bronca. Sim. Você mostra que você está presente. Redes sociais pra gente encerrar, querido. Instagram, renatoalves.real. De real. Renato Alves. renatoalves.real. Você me encontra lá. E não se esqueçam, Expandidos. né? Que a gente acha também no Expandidos. Nas livrarias e no site expandidos.com.br. Expandidos.com.br, um guia para a expansão da consciência e despertar para uma vida com equilíbrio, com harmonia e produtividade. Como ele trabalha com memória, ele bota um título do tamanho de um livro. Ótimo! Prova que ele tem boa memória. Gente, foi um prazer falar com você, querido. Muito prazer. Gratidão, né? Gratidão a todos vocês. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma semana muito abençoada, mais abençoada do que nunca. Que a luz esteja com vocês, em cada lar, em cada pessoa, em cada coração, e que você enche esse coração de amor. Nós estamos aqui para isso. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Beijo no coração, gratidão a todo mundo.